dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Churras 24 horas aí, fica postando comida na hora do almoço, deixa a gente maluco. Ai. E aí? Como é que vocês estão? Quem de vocês está fazendo Nairobi aí, hein? Vamos ver o que vocês querem falar hoje? Então vamos, sem mais delongas. Hélida Ferraz. Hélida Ferraz. Quem tem condropatia patelar pode fazer todos os tipos de exercício? Quando que a gente falou de condropatia patelar mesmo, Hélida? Acho que foi uns 2 dias atrás, né? Eu acho que faltou falar isso mesmo. Porque normalmente o pessoal fala assim, mas eu não posso fazer leg press porque eu tenho condromalácia. Não posso agachar porque eu tenho condromalácia. A verdade é a seguinte, a gente falou das duas causas, né, de condromalácia, as duas causas principais de condromalácia, né, que é o enfraquecimento do compartimento medial ou um desequilíbrio de força entre vasto medial e vasto lateral. E a gente falou também sobre patela alta, né? Também é uma coisa que faz você ter condropatia patelar, né? Porque a patela ela para de articular na trócula femoral de forma adequada. A gente chama, né, quando a gente tem uma diferença de força entre lateral e medial, da síndrome da hiperpressão patelar. Por que síndrome da hiperpressão? Porque você está fazendo sua patela ficar encostada em uma das paredes da tróclea, né? E isso está fazendo com que você tenha lesão da cartilagem. Né? Por que tem lesão de encostar? Porque a cartilagem ela não tem vascularização, ela é nutrida por imbebição. Então é o líquido articular que faz com que a gente tenha uma, como chama? Uma nutrição adequada daquela superfície condral. Nesse caso, né, quando você fala, tem exercício proibido, eu não gosto de falar exercício proibido, né? Porque, na verdade, se a articulação está saudável, não existe exercício proibido, você pode fazer qualquer exercício. O que acontece é o seguinte, se você começar a fazer exercícios que fortalecem o quadríceps de forma desigual, né? Por exemplo, você começa a fazer uma cadeira extensora, mas que você não faz a extensão total do joelho. Você para uns 30 graus antes. Né? Você está fortalecendo o reto femoral e vasto lateral. E o que vai acontecer vai ser que você vai piorar essa discrepância de força do compartimento medial para o lateral da coxa. Se você está tendo dor para fazer agachamento, né? No caso, por exemplo, uma patela alta, o que está te causando a dor? A patela alta ou o agachamento? Patela alta. Então, o que você tem que fazer? Tratar a patela alta. Daí, o que acontece? Talvez no momento que você esteja com a dor, Hélida, não seja mais prudente você fazer o exercício que você tem a dor, né? Mas uma vez que você tratou, desde que você faça os exercícios corretamente, né, vai tudo bem. Lembra que eu falei para você que condropatia normalmente, ou condromalácia normalmente, ela vem de uma execução inadequada dos exercícios, né? Ou patela alta, né? É uma outra causa de síndrome patelar, síndrome patelofemoral. Ela é por conta de
uso de salto alto, né? O salto alto ele provoca uma hiperlordose, faz com que você tenha uma hiperativação do quadríceps, uma contração anômala e tem essa, né, não é que a patela fica ultra alta, né, mas tem uma diferença de altura que faz diferença, né, que vai fazer com que você tenha dor. Então, nesse sentido, um pouquinho o detalhe já é sintomático, né? Então vamos separar isso. Primeiro, a gente não fala exercício proibido. Por quê? Porque dá a ideia que é o exercício que é ruim. Na verdade, é a patela que está doente, né? Então, no primeiro momento, você evita os exercícios que você tem dor. No segundo momento, você executa direito os exercícios que você não sente dor. Então, o que é importante você pensar? É importante você pensar que você tem que ajustar os hábitos que fizeram com que você ficasse doente. Ou o treino biomecanicamente inadequado, ou, por exemplo, o uso de salto, né? É uma das coisas que vai fazer isso, né? Me perguntaram se ficar muito sentado pode favorecer isso daí. Na verdade pode, porque você pode ter um encurtamento do quadríceps progressivo, mas isso acontece com anos, mas isso não acontece com meses. E por causa da posição sentada, você ter esse encurtamento de alguns grupos musculares, não só quadríceps, mas por exemplo ilho-psoas, né? Você acaba tendo patologias ortopédicas que são devido a isso. Então, por exemplo, o que faz o encurtamento de ilho-psoas, né? A musculatura que ajuda a fazer a flexão do quadril. Você começa a ter uma hiperpressão lombar, né? E normalmente isso está associado com enfraquecimento dos eretores da espinha, um enfraquecimento do quadrado lombar, um enfraquecimento do transverso do abdômen. E aí você fica numa condição patológica onde você não consegue mais tratar isso. Havia um comentarinho da minha camiseta, né? A camiseta do MAPS, pessoal, do Interligas, tanto medicina quanto educação física quanto nutrição, está disponível já na loja da Bar Stanley. Oh yes, com força, tá? Então, demorou pra caramba, né? Estamos quase terminando o Interligas. Mas se você participou do Interligas, se você quer ter essa memória, o pessoal da Bar Stanley fez pra gente a camiseta e tá lá, né? E eu pedi pra eles, falei, porra, faz um preço pra estudante, né? Não é preço pra playboy. E aí a camiseta tá acho que 60 conto, uma coisa assim. Então tá dentro aí, né? Hoje qualquer camisetinha que você vai comprar custa 100 e tralalá, 150. Meu Deus do céu, uma camiseta que eu vou usar pra treinar. E as camisetas são fodas, são bacanas. Vamos ver outra, mais uma aqui. O Vitor Hugo, sábio dos sábios, longe de mim, Vitor Hugo. Como usar método de pré-exaustão corretamente? Vitor Hugo, olha só. Tá falando disso outro dia com o Belmiro e a gente vai fazer uma live semana que vem. Semana que vem. E a gente vai tratar desse assunto de novo, tá? Aliás, semana que vem vocês têm um webinar com o pessoal de Portugal que eu vou fazer sobre TPC, tá? Então lembra disso. E vai ser legal. É um assunto que o pessoal fala pouco e tem muito mito em cima. Então o que acontece quando mulher usa implante, essas coisas. Homem faz ciclo, como que você faz as coisas voltarem ao normal. Então, fiquem atentos, depois eu vou postar aqui no meu Instagram. Pois bem, Vitor, o que a gente conversou, né, eu e o Belmiro? É uma técnica que para exaustão, ela até é gostoso de você treinar, porque ela te dá uma acordada, né? E acaba virando uma mania. Quando você começa a treinar para exaustão, você quer fazer para exaustão de tudo, né? O que você tem que notar? Toda técnica, toda ferramenta de treino, ela é boa, só que ela funciona por um período.
né? Princípio do treinamento. Uma vez que você adquiriu aquela adaptação, aquele ajuste, né? Como o Tácito gosta de falar, que eu acho que está absolutamente correto, né? Quando você adquire aquele ajuste, a ferramenta ela perde a função. Nessa situação, ou nessa condição, a pré-exaustão ela vai funcionar durante um período. Que período? Em que ela não estiver atrapalhando a quantidade de trabalho que você executa do treino. Pensa que se você faz uma pré-exaustão, a hora que você vai treinar, você já está pré-exausto. E o que vai acontecer? Você vai ter uma diminuição da quantidade de trabalho geral que você vai fazer. E o que eu falo sempre para vocês? Que o resultado físico ele é proporcional à quantidade de trabalho que você executa. Vai ter uma hora que você está tão bom de pré-exaustão, que você vai conseguir fazer com intensidade tão grande que o resto do treino você não vai conseguir fazer na mesma pegada. E é aí que a pré-exaustão deixa de ajudar para começar a atrapalhar. Que é outra pergunta que a gente responde quando eu e o Belmiro a gente conversa sobre, por exemplo, falha, né? Então falha, você vai treinar todos os músculos até a falha? Você vai treinar todas as séries até a falha? Né? É isso que a gente vai fazer? Isso é uma dúvida grande que eu tenho, que eu sempre peço para ele. E que o Belmiro é uma pessoa que eu queria muito ter por perto para poder treinar com ele, né? É fora de série. Belmiro, Jonato. Às vezes o Jonato me manda uns presentinhos, me manda uns treininhos. Ó, faz isso daqui. Né? E eu sempre estou me divertindo. Mas a gente tem uma série de dúvidas assim acerca dessas metodologias. Quer uma dica, Vitor? Compra o livro do Belmiro, tá um sucesso. Esgotou venda, tá já fazendo a segunda edição, foi para reimpressão. Parece que tem mais uma leva que o pessoal ainda consegue comprar. Mas, cara, esse é um livro que vale a pena. Acho que 3 livros que você deve ter na tua estante e que devem fazer parte do teu hall de leitura, né? Até para você entender quando você olhar artigo científico. Um é esse de treinamento do Belmiro, o outro é treinamento de intensidade do Ramires Tibana e outro é o de fisiologia do exercício do Alex Sotomayor. Esses 3 livros, eles são livros que você tem que ter. É que eu estou fazendo minha bike agora, senão eu ia mostrar na minha biblioteca para você. Cara, se você... Meu alarme tocou. Se você ler esses 3 livros, com certeza você vai ter uma visão bem ampla do que é o treinamento. Eu acho que você vai conseguir ter bastante insight, não só sobre o que você está fazendo, mas de repente sobre o seu trabalho, se você trabalhar nessa área, tá? Vamos aqui. Mostra, Tabata, mostra sim. Thiago, Muzi, existe uma técnica para evitar HVE em atletas de fisiculturismo? Thiago, não conheço essa abreviação. Você escrever para mim o que é HVE? Ó, tô dando uma chance aí para você. Escreve aí o que é HVE. Pode ser hipertrofia do ventrículo esquerdo, né? Não sei, HVE para mim é hipertrofia de ventrículo esquerdo. De Cruz Vale. Russo manja muito de treino, né? Oi, Lid. Vai, Thiago. Matt Berling, eu acho que é hipertrofia de ventrículo esquerdo, né? Mas vamos ver, né? Porque aqui não tem um assunto. Se for uma coisa gástrica, hipertrofia da válvula ileocecal, né? Como é que faz? Ah, sim, hipertrofia de ventrículo esquerdo. Obrigado, Thiago. Olha só, a hipertrofia fisiológica induzida pelo exercício ela não é patológica, tá?
O que você tem que ter preocupação é quando tem hipertrofia do septo. Hipertrofia do septo é perigoso, tá? Aí são outros 500. Mas a priori, hipertrofia de ventrículo esquerdo ela vai existir sempre que você tiver um exercício intenso que modifica a hemodinâmica do paciente. O que muita gente confunde é que o pessoal fala que musculação faz hipertrofia concêntrica, ou seja, é uma hipertrofia que o coração ele aumenta para dentro em vez de aumentar para fora. E o termo coração do atleta, que você já deve ter ouvido, qual que é uma das formas de você diagnosticar? Radiografia comum, né? Você olha a sombra da área cardíaca na radiografia comum e você percebe que ela está aumentada. Eu lembro que eu estava uma vez numa UBS, numa unidade básica de saúde, ainda na minha graduação. E aí o pessoal me chamou, claro, né? Porque tudo que era coisa de exercício que dava errado, o pessoal me chamava. Mas nesse caso não foi de exercício exatamente. O pessoal estava assustado com a área cardíaca de um paciente que chegou lá com uma dor no peito, sick, né? E pediram uma radiografia, né? Porque uma das hipóteses para ele era pneumonia. Dor ventilatório dependente, quando você tinha expansão, né? E o pessoal foi procurar algum derrame, né? Um derrame pleural. E aí, o que aconteceu? Acharam uma puta área cardíaca. Nossa, esse cara tá com um derrame, mas é por causa de ICC. Ele tá fazendo uma congestão pulmonar. Ai, puta que pariu. Aí eu falei, vamos ver o paciente, né? Estamos vendo a radiografia. E aí, eu olhei pro sujeito rígido, forte. Sabe, não era musculoso, mas era um sujeito... Sabe quando você vê que ele é resistente, ele tem uma condição física diferente? Aquilo me impressionou. Eu falei, meu senhor, o senhor faz exercício? Ele, não, eu não tenho tempo para isso. Eu falei, por que o senhor não tem tempo para isso? Não, porque eu moro 40 quilômetros do meu serviço, né? E eu vou de bicicleta todo dia. Eu falei, e de volta, né? Ele, E eu pego uma parte que é um areião e que a bicicleta, ela, às vezes, vai mais devagar, né? Eu falei, puta que pariu. O cara pega 80 km de bicicleta por dia e uma parte ainda é areião. Aí eu virei pros moleques e falei, seus retardados, vocês queriam que o tamanho do coração desse homem fosse o quê? Eu acho que se pegasse aquele homem e jogasse ele no Tour de France, esse cara ia atropelar todo mundo. Ia atropelar o Armstrong. Ia, sabe, aquele jagunço lifestyle. Acho que ele com uma barra forte ia dar um pau nesses caras com essas bicicletas de 30 conto. Porque todo dia 80 km, né? Pegando areião pra poucos, né? E nessa condição, Thiago, ali, evidentemente, se a gente fizesse um ecodoppler desse paciente, a gente ia ver uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, né? Mas uma hipertrofia global. O que existe é que, em condições patológicas, né, a hipertrofia do ventrículo esquerdo ela acompanha de uma hipocinesia, que é o que você vai diagnosticar às vezes num ecodoppler. E anota aí, num exame que chama Speckle Tracking. Speckle Tracking é um exame que se faz nos Estados Unidos há mais de 30 anos. E que no Brasil ele está se popularizando nos últimos 10 anos. O que é esse Speckle Tracking? É um exame que mede a deformidade miocárdica, né? É tipo um ecodoppler, só que é um software diferente e você consegue avaliar melhor a contratilidade cardíaca. E a fração de ejeção você consegue ver com mais precisão, tá? Então fica a dica aí para você. Teve um aumento da área cardíaca na radiografia? Tá vendo um HVE? Tá vendo uma hipertrofia de ventrículo esquerdo? Tá vendo alguma coisa que você achou estranha?
O exame funcional que a gente pede, evidentemente, peça um eletro, né, baratinho, e nada impede que esse paciente ele tenha uma outra comorbidade, né? Um bloqueio de ramo, um Wolff-Parkinson-White, né? São coisas comuns de você encontrar, razoavelmente comuns, né? Lembrando que Wolff-Parkinson-White, para quem faz exercício, é uma síndrome que está associada à morte súbita, né? Então você tem que ter bastante atenção nisso, tá? O eletrocardiograma ele te ajuda, ele tira a dúvida sobre 5 doenças que vão de fato matar seu paciente caso, né, ele atinge uma intensidade de trabalho que ele não tolere, que ele não suporte, né? Speckle tracking, exame de deformidade miocárdica. Lembra desse nome? Falamos de cardio, vocês não perguntam nada de cardio. Aí você fala, né, eu não respondi tudo. Existe uma técnica para evitar hipertrofia ventricular? Se esse aumento for fisiológico, porque você acaba ganhando condicionamento, Thiago, você não tem por que ter medo de fazer isso, né, de ter uma hipertrofia de ventrículo esquerdo fisiológica induzida pelo exercício. Mas é o que eu sempre falo pra você, né? Você tá me vendo aqui todo dia de manhã fazer uma horinha de bike trocando ideia com vocês. Não é à toa, né, negão? Não é porque eu tenho 40 anos e cagaço, mas é porque o aeróbio ele tem que participar da sua rotina de treino, né? O que você faz de manhã? Que é a primeira coisa que você faz de manhã? Depois de escovar os dentes, é o cardio, tá? Então tô aqui fazendo. Você pode fazer na bicicleta, você pode fazer um intermitente, de alta intensidade. Eu gosto mais. Mas aí não depende só de você, depende da combinação que você tem com a sua patroa. Ave Maria, não vou falar mais isso não. Ana Hoffman, e aí, Ana? O que você acha de aeróbio em jejum com glifage e oimbina? Ô Ana, o que você acha de macarronada com tafmanê e hemogenin? É mais ou menos isso que você está me perguntando, tá? Uma coisa não tem a ver com outra. A questão é que o glifage, se você está tentando emagrecer, você está tentando emagrecer do jeito errado, tá? Vai fazer dieta, Ana. Não me vem com essas putaria não, tá? A metformina, que nem eu expliquei para vocês, ela é uma droga que estimula a função de AMPK, né? Quando ela faz isso, ela estimula, por exemplo, a remoção de gordura visceral para subcutânea. Então, na verdade, o glifage, a metformina, ela é mais parecida com a musculação do que com o aeróbio, tá? Então, por isso que uma das razões de você ver grandes melhoras no paciente que tem resistência periférica à insulina, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, é com musculação, tá? Porque ele é um defeito relacionado também a como que você vai localizar os estoques de gordura, tá? Por quê? Porque a metformina, ela pode provocar uma coisa chamada acidose lática. E a acidose lática nada mais é que a impossibilidade de você transformar glicogênio em glicose. Quando você toma a metformina, o que ela vai impedir que você faça? Hiperglicemia às custas do quê? De mobilização de glicogênio hepático, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter um mal-estar súbito que para algumas pessoas parece até um infarto, né? Aí você vai lá e põe a rimbina, né? Quem que será que foi o gênio, né? Porque esse mito merece um Oscar, né? Ou esse Oscar merece um mito, né? O que será que vai fazer? Você vai aumentar ainda o que é a demanda cardiovascular nessa situação, né? E a acidose metabólica associada com liberação de catecolamina, que vai aumentar a sua frequência cardíaca, sua pressão arterial, porque a oimbina, ela é inotrópico positivo, cronotrópico positivo, então ela vai aumentar frequência cardíaca, pressão arterial, ela vai aumentar
a demanda cardiovascular, né? Olha a cagada que te ensinaram, né? Se eu vejo isso na rua, é mais ou menos o que o caboclo perguntar para mim: o que você acha de manga com leite? Vira estricnina no estômago, né? Então, Ana, missão de hoje, você vai pegar a pessoa que te ensinou isso e você vai mandar ela fazer um rolinho com isso e enfiar bem no meio daquele buraco onde o sol não brilha. De preferência, né? A gente não sabe como as pessoas tomam sol, né? Pode ser que a pessoa tome sol de uma forma desinibida. Mas isso é a coisa mais imbecil que alguém podia ter te ensinado a fazer. Não faça isso. Faça dieta, Ana. Tá bom? Faça dieta. Faz a coisa direito. Fica fazendo essas palhaçadas que os outros te falam, não. Porque assim, primeiro, eles mesmos não fazem, tá? Segundo, eles ficam falando isso para ver o que vai acontecer com você. Pô, você não é tonta? Tem mais o que fazer da sua vida? Tem que pega o celular dele e vai lá e empurra onde o sol não brilha, porque isso tem cara de ser mensagem do WhatsApp, né? Depois printa a tela de quem mandou você fazer isso e manda pro meu direct. Eu vou fazer uma mensagem especial para essa pessoa. Ana, esse Oscar merece um mito. Roberta Sancho. Ai, Roberta, como eu gosto desse nome. Eu nunca vi uma mulher feia chamada Roberta. Não, todas as Robertas que eu conheço são bonitas. A começar da minha, né? Ah. Que coisa, né? Agora, Paulo, eu já vi uns Paulo tão troncho, cara. Que você olhava aquela coisinha assim. Eu mesmo sou meio feinho, eu sou meio torto, né? Meu pai fala pra mim: só pensa meio torto. É. O subcomandante do, do, do quartel que eu servi, ele me chamava de deformado. Ô deformado! Hoje, nego, se for chamar disso, chora, né? Eu me divertia. Ô deformado! Carioca. Coronel Camilo, que saudade de Coronel Camilo. Uma pessoa tão boa, gente. Militar, um cara agradável, sabe? Ele, quando tinha que me dar missão rolha, né? Aquelas representações. Porque aí o coronel é convidado pra palestra, pra coisa assim, ele não quer ir, né? Aí ele manda nós, os tenentes. Aí, meu, você tem que vestir farda, sair à noite. Ai, meu Deus do céu. Ele chegava pra mim: ô deformado, vem cá, tem uma missão rolha pra tu. Ô coronel Camilinho, missão dada, missão cumprida, né? Vou ver se eu consigo uma boca livre pra tu. E aí pelo menos tu come, né? Porque eu sei que é uma coisa que tu gosta de fazer. Eu falei: bom, tá bom, já melhorou, né? Beber tu não bebe, né? Eu falei: não. Ai, Jesus amado. Cara, me diverti no exército pra caralho. Como foi uma época boa. Recomendo, viu? Vocês não ficam com piedade não, vai servir o exército, a melhor coisa da vida, mano. Legal pra caralho. Então, vamos voltar aqui à história. Roberta, a corrida pode atrapalhar no ganho de massa. Roberta, ganho de massa muscular, né, depende de uma série de fatores, inclusive de aeróbico, tá? Aqui, o que acontece? Existe a necessidade de você criar uma estratégia. Você vai precisar fazer aeróbico, tá? Até porque o aeróbico que vai ajudar na função metabólica da célula muscular da coxa, o aeróbico que vai ajudar você fazer melhorar a tua vascularização, o aeróbico que vai ajudar você fazer muitas situações, né? O aumento da velocidade de recuperação se você fizer de baixa intensidade depois do exercício. Então a questão é como você vai fazer esse aeróbico. Você precisa fazer aeróbico, você precisa. A questão é, primeiro, a corrida, se você tiver muito musculosinha, ela pode ser um problema por causa do impacto. Você não pode esquecer que toda vez que você bate com o calcanhar no chão para fazer o choque do calcâneo, para alçar a corrida, você multiplica o seu peso entre
5 e 8 vezes. Então vamos pegar o exemplo da Graciane Barbosa, né? A Graciane pesa 80 quilos, né? Então uma mulher de 80 quilos correndo, tá? É mais ou menos ela batendo o pé no chão, com algo entre 400 e 640 quilos. Pensa que uma corridinha que você vai dar de 1 quilômetro são 250 passos, né? Então 250 vezes por quilômetro você vai socar 600 quilos no chão. O que vai acontecer com o joelho? Mas a Graciane não corre, mas a Graciane dança. E ela treina aproximadamente 2 sessões de 3 horas, 2 vezes por semana antes do carnaval. E aí o que acontece com o joelho? Dá aquela judiada. E a gente trata do joelho dela pelo menos uns 4 anos. Porque sempre perto do carnaval, a doença que ela tem, a condromalácia que ela tem, que a gente falou antes por causa da pergunta que eu respondi para vocês, né? Ela acaba agudizando. Normalmente o que a gente opta por fazer é aumentar a quantidade de líquido sinovial que a gente faz, né, via, como é que fala? Viscosuplementação, para amenizar o que é esse sintoma, tá? Então tem isso daí. Agora, do ponto de vista de estratégia, você está falando de treino concorrente. Claro que você não vai fazer corrida logo depois que você treinar musculação, né? E cai naquilo que eu sempre falo para vocês. Dá para treinar corrida? Dá. Só que você tem que fazer pelo menos 4, 5 horas antes, para você ter tempo de refazer glicogênio para treinar. Ou então mais de 6 horas depois, para dar tempo da primeira fase de regeneração, para o exercício acontecer adequadamente e você se alimentar. Agora, se você começar a aumentar a intensidade da corrida, você não vai ganhar o mesmo formato de coxa que você ganharia se fizesse só musculação. Isso nem sempre é ruim. Isso pode ser bom também, né? Mas não tem como prever. Então você tem que dosar a intensidade e volume, né? Porque aí... Nossa, essa pergunta foi inevitável. Qual é o seu maior sonho? Eu já realizei. Meu maior sonho durante uma época na minha vida foi casar com minha mulher. Casei. Na verdade eu pedi a Roberta em casamento com 18 anos. Ela achou que era brincadeira e saiu correndo. Depois eu pedi ela com 28 anos. Aí ela aceitou, né? Demorou pra caralho. Mas tudo bem. Meu sonho profissional era fazer medicina, eu fiz. Era fazer ortopedia, eu fiz. Era fazer medicina esportiva, eu fiz, né? Eu tenho mais um que talvez eu realize esse ano, aí eu conto pra você. Mas mais importante é a questão do sonho. Ela é relevante se você não faz um planejamento. Porque aí quando você faz um planejamento, você transforma ele em objetivo. E quando você transforma em objetivo, você alcança, tá? Sem esse papo de autoajuda, tá? Que eu acho que isso daí é uma besteira. Mas... Bom dia, Nayara. Mas... Do ponto de vista de pragmatismo, se você não botar num papel e não decidir que você vai fazer, você vai continuar só sonhando, tá? Faça isso com você, não. Vamos ver aqui. Ô, caramba. Meu tornozelo está estralando. É normal? Essa é rápido? Não. Vai procurar um ortopedista. Vamos começar a falar um pouquinho de emagrecimento. A live é X-Tudo, né? Eu vou direcionando vocês. O Henrique pergunta: bom dia, meu lindo. Bom dia, seu lindo. É válido adicionar macros de uma refeição perdida na próxima refeição? Não recomendo que você faça isso. Emagrecimento é uma coisa mais difícil do que parece. O problema é que uma refeição perdida é um erro. Uma refeição aumentada é outro erro. Então, quando você faz isso, a coisa complica bastante, tá? E a questão de você sentir essa falta dos macros, ela não justifica o suficiente para você fazer isso. Por quê?
Quando você aumenta ou adiciona esses macros numa outra refeição, você aumenta a quantidade calórica daquela refeição. Qual é o grande problema disso? Não é só o teor do alimento que faz com que você aumente a resistência periférica à insulina, é a quantidade dele. E dessa forma, a quantidade dele vai interferir nesse nível de resistência à insulina que você tem. E aí o que vai acontecer? Você pode estar comendo um alimento super saudável. Tilápia, né, com arroz integral. Mas se você comer uma quantidade grande, o que vai acontecer é que esse excesso de caloria num momento só vai aumentar a tua resistência periférica à insulina e vai te lascar. Aliás, como a gente está falando de emagrecimento, eu vou ver se o Anderson Mulin tá aí, que ele escreveu um capítulo do meu livrinho. Vocês viram esse livrinho aqui, ó? De emagrecimento do Titio? Tô fazendo propaganda mesmo. Foda-se. Que o livro tá bom. Essa semana, antes de terminar a semana, ele já era o primeiro colocado dos livros do gênero. Sinal de que o pessoal tá confiando e tá gostando. Então tá aí a dica. Deixa eu ver se o Anderson tá aqui para ele falar do capítulo dele. Vocês vão conhecer o Anderson Mulin. Anderson. E aí, campeão? E aí, meu? Bom? Tudo bom, e você? Sumido? Também. Eu tô aqui todo dia de manhã. Eu tô vendo agora. Eu só não tô nos grupos de WhatsApp. Boa. Que homem, tá na bike aí. É o que dá pra fazer, né, Anderson? Complicado, Cara, né? que acabou de acordar. Eu também acabei de acordar. Quer dizer, eu acordei faz uns minutos aí. Por isso que vem o cafezão, né? Sim, Minha vida com café é outra coisa. Aê, brabo. tamo junto, irmão. Não pode faltar. Bom, Olha só, acho que pela primeira vez, fala. acho que minha cabeça tá maior que a sua aqui nas lives, hein? O que foi? Tomou bomba e foi estudar, é? Travou. Aham. Deu uma Voltou? cortadinha, hein? Boa. Pronto. Fala Tomou pra mim, bomba pra você estudar e ficou com essa cabeça aí. inchou a cabeça, né? Tomou creatina e foi estudar. Eu falei isso pro moleque, ele achou que ele tá falando sério. Meu Deus do céu. É que era um moleque que eu tava xingando, né? Então, Uma pergunta importante. Você foi pai normal ou não? fui, cara. Fui. Eu nasci pequeno. Eu nasci Eu fui. pequenininho. Eu fui parto normal, mas eu fui o quarto parto normal, então acho que já tava mais tranquilo, assim, tava mais acostumado, porque Ah, sempre fui preocupado, falei, era olha mais essa cabeça, cegado. imagina, tadinha dela. Anderson, você não estragou a brincadeira de ninguém. Fica sossegado, velho. Não é culpa sua, tá? E aí, meu? Tô falando com a galera como tocou no emagrecimento. Chamei você. Você é um dos autores do livro, você escreveu o capítulo. É uma coisa que é importante, né, cara? Porque comunicação é tudo que a gente vai fazer, né? E hoje o profissional ele tem essa obrigação de se comunicar de uma forma clara, né? Porque principalmente hoje que a gente tem tanta gente falando tanta asneira na rede social, né? O profissional ele tem que chegar e falar alguma coisa. Então tá Sim. aqui o capítulo que o Mulin escreveu, né? Olha lá. Faz Olha que tempo que escrevi isso bonitinho. aí, mal lembro do que eu escrevi. Faz 2 anos, informações em tempos de mídia social. Abre aqui. E por que é importante a gente falar nisso? Justamente porque quem é profissional, né, tem que conversar, tem que se comunicar, tem que falar com as pessoas. E parece que é pecado, né, o profissional usar a mídia social, né? Aliás, essa é a coisa mais errada, porque se o profissional ele não usa a mídia social para falar daquilo que ele faz, ele está se omitindo e deixando pessoas falarem por ele, né? Que nem o pessoal que faz aquelas anarquia de nutrição e porque tem um pouco mais de seguidor, fica parecendo que é uma autoridade no assunto. Não é, né? A pessoa só é famosa. Até aí, André Surak é famosa também, né? Mas não é uma pessoa que tem sucesso na profissão, né? A Gretchen, né? Doutor Você Bumbum. imaginou? Dr. Bumbum, você imagina eles falando de time restriction diet ou de resistência periférica à insulina, a Gretchen dando uma aula de
de nutrição. Olha que lindo, né? Sim, É uma pessoa famosa, mas não tem autoridade para falar sobre isso. tem Então a ex-blogueira gente também, ex-blogueira traz... não, ex-BBB, tem umas ex-BBB boa também, dá umas dicas legais, assim. Puta, meu. Não vou nem citar nomes aí. Vou te contar só uma história rapidinha, porque aí eu quero que você conte um pouquinho daquilo que é Small talks, vai. a tua visão aí da mídia social e por que é importante isso daí. Sim. Eu estava no consultório, aí eu tinha uma assistente, a Camila, né? Que a Camila era brava, né, meu? Aí Lembro ligou uma dela. menina que era ex-BBB lá, e aí ela falou assim, ai, doutor Paulo faz permuta? Aí a Camila falou, olha, não, né? Por quê? Não, porque eu fui BBB, e aí eu queria experimentar o trabalho dele, e assim, dependendo de como for, eu posso até deixar ele palestrar comigo. E, meu, sabe da minha história, né? A Camila ficou tão puta da vida que ela falou, olha, deixa eu te explicar uma coisa. O Dr. Paulo não faz permuta, porque normalmente quem procura ele precisa mais dele do que ele de você, tá? Que é o seu caso, né? Então, se você quiser, eu marco sua consulta, né? Mas ela dava no meio assim, pau! Marco sua consulta, o valor é tanto, né? A gente vai ter disponibilidade para daqui 4 meses, mas eu posso tentar um encaixe se você quiser. Mas foi no peito da mulher. Aí a mulher, tá bom então, obrigado. Depois eu e a Roberta, a gente escutou a gravação, que a gente Essa tem vozinha é gravador muito boa de... que você faz. a gente tem gravador de ligação no consultório, né? Para segurança, tanto do paciente, né? Para a gente saber como é que está o desempenho da recepção, quanto, né? Para segurança nossa, profissional, né? Toma cuidado da próxima vez que ligar lá, então. Cuidado que você falar, você der uma contada na minha recepcionista, vai tá gravado. E eu escutava e eu fazia, caralho, velho. Mas deu uma sapatada na mulher, cara. Merecido. Nervosa. Que eu achei merecido, né? Se for folgado, permuteiro, safado. Ah, que saco isso daí, cara. Não tenho paciência pra isso, não. Eu, hein? Mas, Anderson, conta. Fala pra mim. O que você acha da importância disso daqui que a gente tá fazendo? De trocar ideia com o pessoal, do uso da mídia social? Eu acho que tem bastante gente aqui que é profissional e às vezes tem um pouco de receio disso, né? E o capítulo que você escreveu está muito bom, está bem direcionado para esse pessoal, né, profissional que tem esse tipo de dúvida. Eu acho que é uma coisa que é legal você compartilhar. É a boa e velha síndrome do impostor, né? Que a galera passa por ela, né? Não, até assim, tipo, tá ligado? Eu fico bastante tempo na estrada, né? Ontem mesmo eu tava em Andradina. Conhece Andradina? É, pelos Conheço lados de Marília. Andradina. Marília é lá pra Sim. aqueles cantos lá, né? Exato. O ônibus que vai de São Paulo para Marília, ele vai para um destino Andradina, ele para em Marília. Conheço Cidade do bem Rio Andradina. Ligado. Exato, cidade do Rio É, Ligado. E eu estou no Ribeirão Preto, São Paulo. Fim de semana eu vou pra BH, tudo por causa da empresa, viajo pra caramba, desenvolvimento de produto, também trabalho com isso, tudo, né? E, cara, a estrada ali, eu adoro estrada, né? A estrada é um momento que eu fico refletindo sobre as coisas, fico filosofando. É uma meditação forçada que você não tem muito o que fazer. Você não vai ficar mandando mensagem. Ainda mais eu que tenho o pé um pouquinho de chumbo aí, né? Não vou ficar desviando a atenção, assim, né? sim. E eu fico o tempo todo tentando entender, cara. Falando, puta, o que explica o sucesso de certas pessoas? Tipo, sei lá, no dia a dia, ultimamente, cada hora é uma onda, assim, que vem na minha clínica, né? Agora a onda que tá mais aparecendo sempre foi low carb pesado mesmo. As pessoas que não sabem, na verdade, o que estão fazendo, essas que estão fazendo uma cetogênica, uma keto, uma keto e, ao mesmo tempo, no final de semana enche a cara e tal, e fica daquela coisa, aquela bagunça, né? Eu Clássico atendi que um você paciente sabe. assim essa semana. É o que mais tem, cara. Tipo, é 9 em cada É, 10, né? Ou senão, hoje em dia, o que tá rolando muito é um jejum disfuncional, assim. A pessoa, tipo, dá a telha de fazer jejum, acorda tarde, não faz o café da manhã, tô fazendo jejum intermitente. E daí, a hora que você vai tentar entender com a pessoa, fala, mas por que você tá arrumando? Onde tirou isso e tal? Daí ela vai lá e cita, né? Daí dá referência, né? E daí você vai sim. vendo, puta, mas como assim? Por que você acredita nessa pessoa? Por que você foi ouvir essa pessoa, né? Você parou pelo menos pra olhar o currículo da pessoa, é o mínimo, tá ligado? E é uma coisa que eu falo, porra, você vai contratar a pessoa para delegar uma das coisas mais importantes da sua vida, que é a alimentação, a sua saúde, né? Você vai delegar esse departamento importantíssimo da sua vida. Então, é uma contratação importantíssima. Se você tivesse uma empresa, o que você ia fazer? A primeira coisa que você ia fazer é olhar o currículo da pessoa, onde que essa pessoa se formou é o mínimo, entendeu? E depois ver o que ela fez na vida e tal, né? Então, pô, essa pessoa você nem sabe o que ela fez, você nem sabe a especialidade dela, e você tá acreditando nela e você tá levando sua vida nesse sentido, assim, né? Eu já acho complicado pensando nisso.
Mas daí eu comecei a pensar bem assim, cara, e eu acho que um dos principais problemas, assim, de mídias sociais, Instagram, tal, Facebook, é que as pessoas, elas colocam numa bolha, né? Então, por exemplo, se você começa a seguir uma dessas pessoas que você citou aí, ela começa a dar uma dica, ela não dá só a dica. Ela dá a dica de quem ela pegou a dica e começa a falar para você seguir todos os amigos dela. E aquele círculo de pessoas ali todas falando nesse assunto. Por mais errado que seja, elas estão falando aquele assunto. E daí você começa a falar, puta, esse é o mundo. A pessoa se introduz naquilo e aquilo vira o mundo da pessoa, né? Porque ela começa a ter contato só com esse tipo de realidade paralela e vai virando aquela coisa distorcida. E é o problema que você falou, puta, é uma puta solução, é uma coisa importante, bacana. Eu tento incentivar meus colegas, falo, cara, trabalha melhor suas mídias sociais, tal, os caras que eu respeito a sua opinião, que eu vejo que, puta, esses caras estudam de fato, não estão falando besteira por aí e tal. E você vê que normalmente são pessoas que nem você falou, são inseguras, né? E tem uma explicação até científica para isso, assim, pelo menos uma hipótese aí, que você tem essa tese que veio da síndrome do Dunning-Kruger, né? É isso que eu queria que você falasse depois de você terminar o seu raciocínio, que eu acho que é uma coisa importante. Você é um cara que teve um sucesso rápido, virou escritor rápido, virou palestrante rápido, mérito da sua competência. E inevitável que pessoas de sucesso, assim como você, tem uma coisa chamada impostor syndrome, que você já citou. Então termina o seu raciocínio e conta para nós o que é a porra da impostor syndrome. Exato. Mas para explicar primeiro, para explicar a síndrome do impostor, primeiro a gente tem que explicar o que passa na cabeça dos caras que estudaram superficialmente ali, acham que manjam de tudo e saem falando com maior convicção, maior segurança. Sim. Então essas dicas erradas em mídias sociais, né? Que é o cara que está passando por esse efeito Dunning-Kruger, né? O Dunning-Kruger Effect, né? Que, assim, os caras... Vamos fazer o seguinte, em vez de citar o estudo, explicar como é que foi o modelo de estudo, o desenho do estudo que os caras fizeram, né? De Dunning-Kruger eram dois cientistas e professores de Cornell, né? Que eram professores de psicologia ali, eles fizeram esse estudo, vários estudos, foi uma sequência de estudos, depois eles fizeram uma publicação compilando tudo isso e jogando essa tese, assim, né? Mas vamos fazer isso uma analogia com o que a gente viveu na vida, acho que todo mundo já viveu isso algum dia, né? Tipo, aquela prova que às vezes, sei lá, no colegial, na faculdade, você falou, puta, você vai enrolando, procrastinando pra estudar, não estuda. Aí você resolve estudar na madrugada anterior, né? Eu fazia isso direto, não sei você, mas isso acontecia bastante comigo. Aí você pega pra estudar aquele assunto, puta, super complicado, sei lá, uma bioquímica da vida, uma coisa mais complexa, tinha nutrição e metabolismo, era mais complicado do meu curso ali, né, que você fazia ciência metabólica e tal. Daí você dava um dia anterior, dava aquela penteadinha no livro só, aquela lida assim. Às vezes você lia até umas 4 horas da madrugada, parava a madrugada tomando café. E daí você chegava no dia seguinte super confiante. Falou, puta, vou destruir essa prova. Essa prova é pra mim, sei todos os assuntos e tal. E daí ao mesmo tempo você olhava pra aquela nerd assim, né, não, vai pra CDF, vai, que tava na sua turma assim, né? Que a menina prestava atenção em todas as aulas e tal. Ou o cara que prestava atenção em todas as aulas, o cara que você sabia que estava estudando ali há 2 semanas, assim, e essa pessoa super insegura. Falou, puta, nossa, a prova vai ser foda, nossa, eu vou mal. E aí, os dois pra prova, fazia a prova, eu saía falando, nossa, gabritei, fui super bem na prova e tal, né? E a hora que você ia conversar com essa pessoa, que é a pessoa que estava estudando mais tempo ali, ela fala, não, eu fui muito mal nessa prova, vou tirar 0, fui péssima nessa prova e tal. E a hora que você vê o resultado, a nota da prova, aí você percebia que, tipo, eu tinha tirado, sei lá, uns 4, 5, se não até menos, e o cara que tava inseguro falando que teria ido mal na prova, ele ia lá e tirava 10, entendeu? Você fala, puta, pegava até birra, né? Fala, puta, que CDF de novo falando que foi mal na prova e não foi e tal, né? Tá de migué esse cuzão, né? Tá de migué, exato, né? E o que eles conseguiram mostrar no estudo é justamente isso, que as pessoas, elas, assim, elas têm esse senso deturpado, esse senso que como é que fala? Vamos falar, é desviado. É o assim, senso deturpado do conhecimento parcial. A pessoa acha que conhecimento parcial, exatamente pela incapacidade de avaliar a própria ignorância, é tudo que existe, né? Exato. A pessoa estuda superficialmente um assunto, ela fala, puta, eu dominei ele já, que quando você começa a estudar, você fala, puta, você vai entendendo, você fala, puta, isso aqui é fácil, eu sei e tal. Isso aqui gera uma grande confiança, assim. Mas conforme você vai estudando, conforme você vai se aprofundando, você vai vendo que você vai tendo cada vez menos respostas, você vai tendo mais perguntas, né? Isso tá tudo na vida. É aquela história do só sei que nada sei, né? Tem um exemplo interessante desse de você, que é o cara que escreveu aquele negócio chamado Carb Backloading. Sim. Acho que é John Keefe o nome dele, uma coisa assim. Bom, para encurtar a conversa. O cara é um engenheiro, ele disse que leu 100 artigos sobre insulina e que médico e nutricionista supervaloriza esse negócio de emagrecimento, que está tudo errado, e que, na verdade, você pode fazer o que você quiser desde que você faça uma dieta cetogênica até as 5 da tarde, treine às 6 e depois você pode comer o que você quiser de carboidrato. É um imbecil completo, né? Então,
Esse é um dos exemplos, né? E assim, ele cita casos de sucesso, né, de pessoas que perderam muito peso. Só que o cara que tem muito peso para perder, né, Anderson, qualquer merda funciona, né? Então, Exato. beleza. Você pega o cara de 150 quilos, você traz ele para 120. Ah, perdeu 30 quilos. Cara, quero ver você pegar o cara de 80, que está com 13,5% de gordura, fazer ele pesar 78 com 9. Aí você pica. Ah, se Quero ver você perda pegar um marginal inicial atleta. é. Então, quero ver você pegar um atleta que já está com físico perfeito, assumir a pepa e fazer o cara melhorar em cima daquilo. Aí sim, mas esse exemplo desse cara é um imbecil. Nem vale a pena vocês olharem o que é carb backloading, tá? É uma idiotice que, assim, se o cara consegue tomar sorvete sem sujar a testa, é muito. Desculpa. Continue a sua explanação Sim, sim, belíssima. sim. Sim, mas vale aplicar quando a gente tem interesse, né? Falar, não, eu tô fazendo carb backload, assim, às vezes eu faço um de manhã, né? De manhã não, de madrugada, às vezes rola mais. Chega morto de fome, não, eu tô fazendo carb backload. Já Não, pega é um esse argumento cara. ótimo. Se Exato, você tem esse uma ponto. frase em inglês que justifica uma cagada que você está fazendo, pronto, fica parecendo que é verdade. É ótimo, o Exato, pessoal compra, né? exatamente. Olá, lá. É uma forma de justificar, né? Falei. Mas cara, e você vê que, por exemplo, você vê livros que nem best-sellers, que nem Dieta da Mente, Barriga de Trigo. Cara, quantas pessoas não seguem isso e a coisa viraliza e tal? E eu fico maluco, porque, pô, é um livro de um cara, que às vezes nem tem informação na área, desse tamanhozinho, conta tratados de nutrição, Kevin House da vida, desse tamanho, cheio de publicações, entendeu? Cada publicação tem 5 cientistas por trás. Pô, é um livro que por trás do livro ali tem 1.500, 2.000 pessoas. E É. tá ali compilando dados há mais de 40 anos. Você tem um consenso, o cara vem e fala, não, eu resolvi achar aqui, eu descobri a solução Num para os livrinho de problemas. E o cara não ganhou o 150 Nobel, não páginas, ganhou o né? Nobel. Hã? Num livrinho de 150 páginas, Um né? livrinho de 150 páginas, Que exato. E o vende no cara não ganhou nada. aeroporto. Exato, ele resolveu, ele achou a solução para a obesidade fácil desse jeito, né? E não ganhou o Nobel. O maior problema de saúde pública que a gente tem no mundo, o cara resolveu os problemas, ele achou a solução e não ganhou nem o Nobel. É estranho, né? E, cara, isso é Pois é. bizarro. Isso é Agora bizarro. conta pra gente Da síndrome do do impostor. síndrome do impostor, porque isso é interessante, meu. Sim. Então, assim, a síndrome do impostor, na verdade, é justamente aquele CDF que estudou pra caramba pra prova, tá estudando há bastante tempo e tal. E quanto mais ele estuda, mais ele vê que ele não tem resposta para as perguntas, e vai aparecendo mais perguntas, e o cara começa a gerar uma insegurança. Ele fica inseguro, principalmente quando ele vê o outro cara falando, puta, não, eu sei, o cara fala Segurança e com propriedade, segurança né? pra caramba, exato. Daí ele vê aquele cara falando de segurança e fala, puta, mas o que ele tá afirmando ali com tanta convicção, eu não sei falar porque, pô, quanto mais você estuda, você vai vendo que, pô, aquilo não é tão definido assim, você não tem tanta certeza daquilo, e aí o cara vai ficando seguro e vai falar, puta, não, eu não sei e não vou sair falando por aí. E é o que acontece com muitas pessoas que dominam bem o conhecimento. Eu falo que são pessoas que têm data acumulada ali, né? E só que não tem coragem de ir lá e resgatar essa data, acessar essa data, essa informação que está lá porque a pessoa está com essa insegurança, está passando por essa síndrome do impostor. Eu vejo isso muito com o estagiário, cara. Tipo, quando eu tenho um estagiário mais em Ribeirão Preto, São Paulo, eu tive uma estagiária só. E Ribeirão Preto eu pego sempre as pessoas do meu curso, pessoas que estavam estudando na USP também, tudo, né? No último ano de faculdade. E eu vejo que, assim, é uma insegurança generalizada. Todas as minhas estagiárias, elas são muito seguras, assim. Às vezes elas sabiam que estava fresquinha em alguns assuntos, elas sabiam até mais do que eu. No final da consulta a gente debatia. Então, puta, olha aí, você sabia isso? Por que você não fala, tal? E você vê que é uma insegurança justamente, talvez, por um excesso de estudo, às vezes, e uma falta de colocar a coisa na prática. Então, as pessoas, às vezes, a dica que eu dou para tentar combater esse síndrome do impostor é ir para a prática logo, cara. É associar a prática, a esse conhecimento teórico que a pessoa já domina ali, entendeu? Para ir ganhando segurança, para a pessoa entender que, assim, não tem medo de errar. Que uma vez ou outra você vai errar. Sei você, mas eu já falei várias besteiras no início da minha Cara, carreira. você acha que não? Não tem Exato. essa. A questão é que o nível de erro que a gente tem é uma coisa mais benigna porque a gente conhece o assunto a fundo, né? Sim. E a gente ousa menos por causa disso, né? É comportamento mais conservador. Mas o que eu vejo é que se a gente fosse colocar a vida intelectual de uma pessoa numa linha do tempo, existe o desconhecimento total. Aí existe uma primeira fase, que é comum acontecer a síndrome do Dunning-Kruger, quando você acha que você sabe tudo, que é o seu conhecimento parcial. Você continua acumulando conhecimento, e aí quando você tem o primeiro vislumbre daquilo que é a ignorância que você tem sobre um assunto, aí vem a síndrome do impostor, porque você começa a acessar o nível de desconhecimento a partir das perguntas que você não consegue responder, porque é uma coisa que só vem com a experiência e com o trabalho, né? E aí depois vem uma forma
de sabedoria profissional, onde você começa a ficar mais calmo diante das perguntas que você não sabe responder, porque você sabe que essas perguntas talvez não tenham essas respostas. E aí, essa terceira fase, Anderson, a gente costuma ter a heurística. Né? O que é a heurística? É quando você reduz a pergunta complexa para perguntas mais simples. Né? O paciente ele chega para você, como que eu vou emagrecer? Né? E aí, vamos reduzir para uma pergunta mais simples. Como nós vamos fazer você seguir dieta? E aí a coisa vai. Aí a coisa fica bem. Inclusive, acho que o problema também que você falou, tipo, puta, pessoas que sabem bem, pessoas que dominam a verdade ali, têm dificuldade, às vezes, de se destacar em mídias sociais, tal, perdem para os mais famosos, para as pessoas que têm mais seguidores, assim, e que falam mais besteira. Eu acho que um grande problema que eu tento sempre disseminar isso, falar isso em palestra e tal, é que as pessoas têm um problema muito sério com comunicação. Isso é uma coisa que eu sempre admirei em você, assim, você tem uma facilidade muito boa em transmitir as coisas complexas de um jeito fácil, entendeu? Você não fica entrando em muitos detalhes, não fica usando bioquimiquês, você vai lá e explica de um jeito certeiro. Uma vez, tipo, uns 3 anos atrás, pode falar, fala aí. Chama ego pequeno. Eu não quero mostrar o que eu sei, eu quero resolver o problema. Exato. Isso Não, também é um às vezes, problema. não, às vezes eu acho que até por insegurança alguns caras fazem isso, viu, cara? Ou senão, assim, Sim. uma forma de... não sabe direito o que tá falando, começa a falar um monte de termo complicado, entendeu? Que Ou ninguém então vai entender começa a mesmo. ficar colocando referência no post, né? Peraí, mas você está estudando pelo Instagram, tá errado, caralho. Exato. No Instagram você está curtindo, que é uma mídia social. Ah, cadê Sim. as referências? Falou, meu, você estuda pelo Instagram, vai tomar no seu cu, vai estudar no livro, filha da puta. Depois você vai Exato. aplicar nos outros aquilo que você estudou no Instagram. Se eu Sim. souber que eu passar com você, você está estudando no Instagram, eu dou um soco na sua boca, ô Lazareno. Porra, põe a referência. Vagabundo! Vai Sim. estudar no E livro. ponto importante, começa no livro, estudando o livro. O livro é até mais importante do que o cara ficar lendo só artigo recém-publicado. Às vezes o cara também não pega artigos muito bons, sabe? A historinha do cherry picking, né? O cara vai acabar escolhendo artigozinhos que fazem parte ali, que vão conseguir embasar o que ele está falando. Daí ele escolhe a dedo, né? Fala, isso aqui, ó, é o que eu falei, tem que ter uma referência para isso. Você sabe que não basta isso, né, pô? Até você ter certeza de um certo assunto envolve ali revisões sistemáticas e tal. Até você falar, pô, não, beleza, isso aqui faz mais sentido agora. Demora até você poder afirmar uma coisa com certeza. Você sabe, creatina, quanto tempo que não demorou para até ser um consenso Porra. mesmo, com certeza que pode ser usado, assim. E no Não, e meio do quanto caminho, assim, estudo a ainda, e creatina, quanto deu estudo ainda é certo. lançado sobre, quanto estudo ainda é lançado sobre creatina, né? Ainda é um Exato. dos tópicos mais estudados. E a Sim, gente sim. está descobrindo cada vez mais coisas. Então, creatina na cognição, né? A creatina realmente estimula a expressão de GLUT4 na parede celular, então você tem benefício de paciente diabético com uso de creatina. Porrada de coisa, não para o estudo, né, Anderson? Sim, exatamente. E daí você vai criando aqueles lasers, né? Os especialistas, assim, que também, quando você vai falar sobre Dunning-Kruger e síndrome do impostor, também você tem isso, né? Tem uns caras que se tornam especialistas. O cara passa para aquela... No começo ele tem aquele boom de conhecimento, né? Que fala, puta, ele pega um pouquinho só, é boom de conhecimento não, boom de autoconfiança. O cara fica muito confiante, Isso, ele lê um bom de pouquinho, autoconfiança. ele estuda um pouquinho e tal, e depois ele vai estudando cada vez mais, se aprofundando no assunto, ele sabe, ele começa a ver que ele não sabe de porcaria nenhuma, vai ficando inseguro. Daí ele começa a se aprofundar, os caras que são raçudos mesmo, começam a estudar aquele assunto específico, e daí ele vai adquirindo essa especialidade, né? Vai ficando especialista naquele assunto. Né? É o que eu sempre falo em palestra, por exemplo, eu nunca vou debater, discutir, falar que eu sei mais de creatina do que um Bruno Gualano da vida, entendeu? Pô, querendo ou não, emagrecimento, o lancha com mais, tem mais experiência que eu baixa a cabeça e fala, puta, não, beleza, não vou. Porque o cara, ele sabe o que ele tá falando, que ele é especialista, é um laser naquele assunto ali também, né? Sim, É o outro lado do filme do da impostor moeda. também, né? E Bom, a meu, gente na clínica, assim, a gente consegue ter um domínio mais diversificado, assim, pô, só da gente ir acumulando experiência, acumulando data em cima de cada um dos tópicos ali que envolvem emagrecimento, que envolvem desempenho, a gente sabe um pouquinho mais, a gente vai criando um pouquinho mais de segurança, mas que nem você falou, sempre com humildade, né? Sempre com um bom comportamento mais senso, né? conservador. Né? Ah, Mais conservador. É isso. Molinho, obrigado, meu. Eu vou desligar porque tá acabando a bateria dessa porra. Eu não queria que caísse a live, pra poder Vai salvar lá. e deixar nós aqui. Eu Mas, faço ó, ciclismo também agora. obrigado pela ajuda, tá? Imagina. Ficou um Nós. tesão porque você tava junto também. Eu fiquei feliz de você estar junto. Né? Acho que tudo conspira pra gente juntar gente legal, né? Sim, E obrigado aí por falar com o pessoal aí. É tema importante que a galera precisa ouvir. Beleza? sim. Valeu. Nego, beijão. Um Bom dia. abraço, Lúcio. Um abraço. Ai, ai.
tirar a remela. Porque de manhã eu tenho remela, né? Vocês não têm, não? Aquela remelinha amarelinha que fica no canto do olho. Pois bem, pessoal, 1 hora de cardio aqui falando com vocês. Ó, preciso ir. Agora eu vou dar uma aula na Magras, né? Então, se vocês tem alguém da Magras aí assistindo, vocês têm aula comigo daqui meia hora, hein? Não, daqui meia hora não, pelo amor de Deus, daqui 45 minutos. Eu vou tomar aquele banho feijoado, né? Lavar o pé, a orelha e o rabo. Ah, mentira, eu vou tomar banho de verdade, vai. Puta que pariu. Banho feijoado é foda, né? Aí eu vou tomar banho e daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Tá na hora. 60 minutos cravados. Beijo pra vocês. Uma ótima sexta-feira. Que vocês vão curtir o final de semana, tá? De um jeito bom, saudável e sempre com algum grau de putaria, porque faz bem pro coração, tá bom? Falou!